Olá, eu sou a Priscila Bels, eu sou psicóloga e vim falar de algo muito interessante e importante para todas nós. Liderança, o curso de liderança. Mas o assunto hoje é administrando conflitos. Pela nossa tradição, a gente tem muito medo quando se fala de conflito, que a princípio eles são até desejáveis. Onde tem gente, tem conflito. Há pensamentos e ideias diversas, mas a convivência ela gera conflitos. Eu não sei como é que é para você, mas na minha família, quando a gente se reúne um pouquinho antes do Natal para discutir o que vai acontecer ali naquela noite de Natal, os conflitos começam a aparecer. O que a gente vai comer? O que vai ter no cardápio? E vamos falar a verdade, não dá para fugir muito, né, do que a gente fez. A gente quer fugir, o ano passado a gente fez assim, vamos fazer diferente. E quando o assunto é amigo secreto? Já me deu calafrio aqui só de pensar. O que a gente vai fazer? Eu não ganho o que eu quero. Eu sempre fico com as más escolhas, o pessoal não acerta muito o meu gosto. Eu não sei como é aí na sua casa. Mas eu sei que na minha casa, um pouquinho antes do Natal, em vez daquele momento sagrado, vem o chamado conflito. Toda a nossa história, ela é permeada por conflitos, porque na verdade eles são essenciais. Pensar que quem discorda de nós não é necessariamente o nosso inimigo, é só outra pessoa. Isso já pode ajudar a gente. Nas situações de conflito, podemos partir do princípio de que o conflito, ele pode ser uma oportunidade de aprendizado. Quando a gente se abre para ouvir e acolher a ideia diversa da nossa. Para que a gente possa manter os nossos relacionamentos saudáveis e com poucos conflitos, já que a gente está dizendo que eles são inevitáveis, não são inevitáveis, a gente precisa ter o quê? Uma palavrinha aí que não é todo mundo que tem, mas se a gente percebe que não tem, é bom a gente se esforçar para ter ou pelo menos treinar. Empatia. A gente precisa enxergar o mundo com os olhos do outro. Você já viu aquele termo, calçar os sapatos do outro? É mais ou menos isso. A gente precisa ter uma percepção daquilo que as pessoas estão de fato pensando e sentindo. Muitos dos nossos conflitos, eles poderiam ser resolvidos ou amenizados se a gente pudesse ter uma percepção mais apurada a respeito do que realmente está acontecendo. Então, eu interpreto os fatos observando, me preocupando com o que os outros sentem, ao meu ponto de vista e ao seu ponto de vista. Isso é muito recorrente quando a gente conversa com alguém que não tem a mesma idade que a gente. É um exemplo? Como que vê o mundo o adolescente hoje? Como é que vê o mundo a criança? Vê diferente do que eu vejo. No decorrer da nossa vida, do nosso desenvolvimento, a partir de como a gente foi criado e do ambiente onde isso acontece, é que a gente forma as nossas crenças, os nossos esquemas e o nosso estilo de se comunicar com o mundo. A gente vai falar um pouquinho de alguns estilos de comunicação. A gente separou alguns aqui. Vê se você se encaixa ou você conhece alguém que tem esse perfil aí. A gente escolheu falar do diretor. Como é que funciona? O diretor, vê se é você ou alguém que você conhece, tá bom? É o tipo impaciente. Gosta de tudo em ordem. São geralmente pessoas metódicas, falam rápido, são diretas na comunicação, dizem o que pensam, normalmente são líderes. Tenha em mente que esse tipo de pessoa pensa em termos práticos, diretos. Você conhece alguém assim ou você é assim? Tem o festeiro. O festeiro é extrovertido, é amigável, é otimista, é informal, aprecia a vida e se comunica de forma clara, energéticos, criativos. Essas pessoas precisam de oportunidade para estabelecer os seus alvos e serem visionários e não serem sufocados no seu entusiasmo, senão elas murcham, morrem. Tem um estabilizador. Quem são essas pessoas? São pessoas mais calmas, mais tímidas, mais amistosas, são pessoas que falam pouco, mas são leais, são atenciosas, mas têm dificuldade de dizer não. Você é assim
Conhece alguém assim? Precisa dar espaço para essas pessoas e não interrompê-las. Por serem quietas, às vezes quando a gente tem alguém assim perto da gente que é quieto, a gente não dá a oportunidade dessa pessoa falar e acha que está tudo bem. Mas na verdade a gente precisa envolver essa pessoa para que ela possa falar, porque os seus comentários geralmente são muito valiosos. Outro estilo, o contabilista. Toda equipe, seja uma família, ou seja uma equipe mesmo, porque a família também é uma equipe, precisa dessa pessoa, conscienciosa e atenta aos detalhes. Porque se todo mundo olha o geral e a gente tem alguém que olha detalhes, essa pessoa é fundamental. Eles são sistemáticos, dão atenção aos detalhes envolvidos, finanças, arquivos, assim como o estabilizador, essa pessoa também precisa ser envolvida, precisa dar oportunidade. Não é uma pessoa que vem chegando. É uma pessoa que precisa você dar entrada para que ela possa vir. Esse tipo de pessoa responde melhor quando se sentir que há uma estrutura confiável onde ele possa estar. Outro detalhe a ser considerado é que a comunicação ela não ocorre apenas com palavras. A gente acha que, falou em comunicação, a gente pensa em fala. Mas é um conjunto de fatores. Não é o que você diz, mas como você diz. Já parou para pensar nisso? Às vezes a gente diz algo de um jeito, a gente tem razão, mas a forma que a gente usa não é a melhor naquele momento. A maioria de nós não gosta de conflito. Por outro lado, alguns parecem que amam. E aí a gente deixa o nome conflito de lado e passa para um outro nome que não é nem um pouco agradável. Sabe qual é o nome? Confronto. Eu não sei se você já ouviu, eu acho que sim, é um ditado bem comum. Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada para não sair dela. Isso é perigoso. No confronto, a gente tenta anular a ideia das pessoas, anular as pessoas e anular as ideias delas. Quando eu penso em confronto, sabe que imagem que me vem? Aquelas brigas de torcida de futebol. Todo mundo quer ter razão, ninguém quer dar razão para o outro e às vezes não sabe nem por que está naquele confronto. Qualquer que seja o nível do conflito, o quanto antes a gente der os passos para resolver a situação, maior será a possibilidade de se obter melhores resultados. Não ficar enrolando, sabe? Parar, pensar, analisar e responder. Claro que nem sempre a gente consegue, no calor das emoções, esses passos. Então, a gente pode resolver os conflitos usando 5 estratégias. A gente pensou nisso agora, tá? Para resolver a situação. Primeira coisa, evite. Tem uma situação ali meio justa, saia justa, já ouviu esse termo? Saia justa, uma situação meio complicada. Evite, não com medo, mas por respeito. Às vezes o momento e a situação. Não force, é o segundo ponto. Às vezes a gente quer solução imediata, quer resolver tudo na hora e não é a melhor hora. Tem coisas que dependem de tempo e de paciência. Excelente treino, né? Acomodação e ceder. Quando a gente está no conflito, geralmente a gente precisa ouvir a outra parte. Ouvir a nossa, fazer esse vai e vem. E se compromissar. Me comprometo. Quando ambos os lados creem firmemente que estão certos, eu acho que sim e você acha que não, o que a gente faz? A gente tem que se aproximar e chegar a um acordo de concessão mútua. Negociação permite que a gente discuta os diferentes pontos de vista com calma e profissionalmente. Sempre que eu penso nisso, eu penso quando a gente conversa entre homens e mulheres que pensam tão diferente, adultos e adolescentes, é tão diferente as nossas realidades. Se a gente trabalha junto, de tal forma que ambas as partes ficam satisfeitas com a decisão, nem sempre vai ficar 100% satisfeito, mas que a gente tem uma satisfação, mais ou menos. Empenhar-se para reestruturar o conflito, pensar lateralmente e chegar a um acordo. O que é combinado não sai caro, já ouviu esse ditado? O que é combinado não sai caro, resolve um monte de problemas. Quais são os pontos que você pode ceder a fim de obter o acordo, tendo em vista o que é mais importante?
Ambos os lados dão e tomam algo. Às vezes não fica 50% e 50%. Nas relações humanas, nem sempre as coisas são como são as relações no papel de dinheiro, de números. São relações humanas. Mas eu queria pensar com você também o que Jesus fazia diante dos conflitos. Como que ele fazia? Tem 2 livros. Como Jesus tratava as pessoas, vocês já devem ter ouvido, e Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Eles podem dar exemplos práticos de como agir. Seguem alguns conselhos, que se a gente colocar na prática, eles podem ser de grande valia. Esteja atento e seja respeitoso a todas as diferenças culturais. A gente precisa respeitar as pessoas como elas foram criadas, aonde elas foram criadas e a história delas. Quando estamos conversando, ouvindo alguém, seja num conflito ou num simples diálogo, olhar para a pessoa, ter interesse ao que ela está falando, demonstrar interesse. Faça perguntas, perguntas que sejam importantes. E procure não se distrair. Eu já conversei com gente que está me olhando e de repente me faz uma pergunta daquilo que eu acabei de falar. Pode ser que não foi por mal, houve uma distração, mas a gente tem que estar atento. Empregue uma linguagem corporal aberta. Contato nos olhos, olhando para o rosto da pessoa, se inclinar, mostrando interesse. Cruzar os braços, às vezes não é a melhor saída, se mostra muito fechado. Conversar com alguém que está em pé, outro está sentado, cria um desnível e a gente perde a proximidade. Esteja atento às expressões da outra pessoa e vá acompanhando a história de forma agradável, sorrindo, se aquilo perde o sorriso, é claro. Gesticular de forma afirmativa, acenar com a cabeça. Às vezes eu converso com gente que tem sons que parece uma goteirinha, daquela torneira que não fechou direito. Isso também é irritante. A gente não precisa fazer após cada fala da pessoa. Use um tom afetuoso. Às vezes eu fico prestando atenção se eu não estou falando num tom agressivo, alto demais ou muito baixo. Pode parecer ameaçador, insensível, baixo demais ou estridente. Não levanta a voz, caso a conversa não esteja acontecendo da maneira como está me agradando, porque daí já fica parecendo com um grito. Vamos procurar manter uma voz afetuosa e animadora. Deus espera que, como mulheres que desejam fazer a sua vontade, nós sejamos a pessoa que procura resolver o conflito e não aquela que cria e torna maior aquilo que não é tão grande. Conflitos nós vamos sempre ter. Não adianta você pensar, resolveu esse, agora tiro férias e nunca mais eu vou ter conflito. Não, vai aparecer outro, diferente. Na verdade, um conflito talvez prepare a gente para outros que virão. Prepare a gente para outras experiências, e a gente não tem que ter medo deles. Se você pensar na história do mundo, os conflitos sempre foram presentes. Algumas soluções boas vieram, outras nem tanto. Mas sem dúvida nenhuma é uma oportunidade de aprendizado e de troca. Então vamos perder o medo e vamos enfrentar os conflitos. Gente, eu vou ficando por aqui. Que pena! Mas valorizando esse curso, o empenho de cada uma de nós, na liderança. Você é líder em algum âmbito da sua vida, não adianta querer escapar. Se você tem um cargo, se você tem uma função na sua comunidade, na sua igreja, na sua casa, no seu ambiente de trabalho, essas dicas, esses tópicos podem ser muito importantes e fundamentais para a sua vida prática, a sua vida diária. A gente falou de conflito, que é um assunto que eu gosto de falar. Na verdade, eu trabalho muito com isso. E às vezes a gente acha que não tem solução. Às vezes não tem solução para aquele momento. A gente precisa de tempo e precisa de paciência, mas não dá para fugir dele. Que bom que você está empenhada nesse curso, envolva-se, aprenda e reparta também com as outras pessoas. A gente se vê numa próxima. Deus abençoe vocês.